Estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando nessa noite sobre esta polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à chamada interrupção terapêutica de fetos anencéfalos, né? Você acompanhou isso no mês de abril e agora aqui no nosso programa passado, esse burburinho todo, um certo sensacionalismo colocado também em cima desse debate, dessa polêmica toda. Nós aqui com muita calma queremos debater um pouco mais esse problema, essa decisão tomada pelo Supremo. Para você participar do nosso programa, você já sabe, né? Basta enviar um e-mail para a gente em pauta@cançãonova.com, sugerindo algum tema que você queira ver debatido aqui, também colocando algumas questões sempre para os nossos convidados que a gente vai direcionando à medida do possível, tá certo? Também você pode acompanhar o nosso programa sempre pelo nosso blog, blog.cançãonova.com.br. Imediatamente após a exibição na TV Canção Nova, você já vai ter ali disponível no nosso blog para rever aquele tema, não é voltar àquela discussão e quem sabe fazer um bom uso disto, né? Aí junto da sua casa, da sua família, do seu grupo de reflexão, enfim. É um material, de fato, valioso. E você que tem acompanhado o nosso programa tem visto isso ao longo desses 6 anos. E, além disso, também temos o site do nosso querido Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Ali, além da agenda, dos livros, dos artigos do Frei Antônio Moser, você tem acesso também a um link para os temas debatidos aqui no nosso programa. Tá certo? Tá lá, antoniomoser.com. Aqui no segundo bloco, a gente sempre aproveita para dar uma indicação de literatura referente à temática da noite. E hoje temos aqui alguns livros para você. Primeiro aqui, Aborto versus Ponto de Vista Cristão, do Piero Barberi. Aqui pela editora Voz, é um livro pequeno, mas uma reflexão realmente importante, profunda, está aí para você. Não é, editora Voz, aí, Uma Vida pelo Bom Livro. Aí o André está mostrando, né, aborto versus ponto de vista cristão. E nessa noite nós estamos tendo essa oportunidade de dar uma olhada um pouco mais no ponto de vista cristão, mas também jurídico, né, com a doutora aqui conosco. Do professor Felipe Aquino, O Sagrado Magistério. Está aí também o professor falando sobre esse programa que já acontece na TV Canção Nova há muitos anos, Escola da Fé. Esse é um volume 3º, Sagrado Magistério, que trata justamente da doutrina, da moral, da afetividade, da sexualidade, em temas como também esses que estamos discutindo. E aqui também do professor Felipe Aquino, Aborto Nunca. São os muitos casos recolhidos pelo professor Felipe Aquino, para você ter uma ideia, ele recebe muito mais de 300, 400 e-mails por dia, de pessoas perguntando de tudo que você possa imaginar, em termos de fé, de doutrina, de igreja, de sociedade, de aborto e assim por diante. E o professor recolheu aí os vários escritos da igreja, do magistério, não é, junto desses muitos casos apresentados, e aí, portanto, o tema desse livro, Aborto Nunca. E também aqui, né, A Moral Católica e os 10 Mandamentos, aí também pela editora Canção Nova, do professor Felipe Aquino, está aí para você. São algumas dicas de literatura, tá certo? Frei Moser, eu deixei aí a pergunta, deu um tempinho bom para a gente pensar, não é? E aí, quem é mais importante a partir da última fala da doutora aqui, não é? O feto ou a mulher? A questão da liberdade, mas também da sacralidade da vida. Diria o seguinte, é o tipo da pergunta que os telespectadores não vão se escandalizar. O que vem antes é o ovo ou a galinha, né? É um pouco nessa direção. Uma vez acontecida a fecundação, não tem mais importante e menos importantes. Existem fases do desenvolvimento de uma vida, não é? Uns vão viver menos, outros vão viver mais, uns vão morrer na vida intrauterina, outros vão morrer com 100 anos, 120 anos, nós provavelmente vamos até os 100, não é? Já a doutora Mônica, que é mais novinha, provavelmente vai 110 por aí, não é? Mas é só para dizer, gente, deu-se início ao processo da vida através da fecundação, todos são importantes. Não importa a aparência, não importa o gênero, não importa a raça, não importa nada disso. São seres humanos.
em várias etapas da vida. Portanto, eu diria, esse argumento de que a mulher é dona do seu corpo é uma verdadeira aberração. Significa, não, posso fazer o que eu quero. É um liberalismo simplesmente que não tem cabimento. E daqui a pouco, então, a mulher também vai poder, evidentemente, estrangular o seu filho já nascido, como tem acontecido, ou deixar aí à beira da lagoa, como é que se chama a lagoa aqui? Da Pampulha. Da Pampulha, ou Pois é. coisa que valha, porque afinal, ou no lixo, lata lixo. Não é? Então, você vê, a questão é respeitar a vida desde o primeiro momento. Se nós começarmos a fazer distinção, nós vamos acabando justificando tudo. E, aliás, doutor, ainda nessa questão, quer dizer, se verificando precocemente que há uma má formação, não só no caso de anencefalia, e a gente ainda vai entender, queremos entender o que seja de fato, mas não só no caso de anencefalia, mas de uma outra má formação, quer dizer, já se justifica, ou por outro lado a mulher diz, não, eu não tenho condições financeiras de manter, não é, uma criança, etc., então eu vou pela via do aborto. São muitas perspectivas aí bastante negativas nesse sentido. Isso é muito sério e em relação ao que o Frei Moser disse, eu concordo absolutamente. Quer dizer, hoje o direito todo se funda no princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio que está até acima do direito, embora tenha sido acolhido pelo direito. Uhum. E esse princípio, que está lá inscrito no inciso 3º do artigo 1º da Constituição, significa compreensão, significa aceitar que todo ser humano tem exatamente o mesmo valor. Ainda que nós aceitemos como verdadeira afirmação de que a mulher tem liberdade sobre seu corpo, o feto, o embrião, não faz parte do corpo da mulher. Ele está ali instalado no corpo da mulher para se desenvolver. É um ser humano completamente diverso. Não fosse assim, o seu conjunto genético seria igual ao da mãe. De fato, nós sabemos que não é. É uma combinação de genes advindos metade da mãe e metade do pai. Já é suficiente para saber que o feto, ele se desenvolve no corpo da mãe, mas ele não é parte do corpo da mãe, não é órgão do corpo da mãe. Me parece que nos votos, sem qualquer demérito à sabedoria jurídica dos ministros do Supremo, mas em alguns dos votos nota-se uma desqualificação do embrião anencéfalo. Então, chega-se a dizer que um anencéfalo é um natimorto. Isso é interessante, porque esse natimorto ele já nasceu, mas ele ainda não nasceu. Que o anencéfalo tem uma afirmação que me causa espécie, é biologicamente vivo e juridicamente morto. E aí, como eu disse aos senhores no começo da minha discussão, eu me lembro das minhas primeiras aulas no curso de Direito e nas aulas de Filosofia e de Teoria Geral do Direito, em que nós aprendemos que o direito é uma ciência do dever ser, como a ética, como a moral, dos comportamentos humanos desejáveis considerando determinados fins. O direito não é uma ciência da ordem do ser. Significa que, por mais que queiramos, por mais que desejemos ser poderosos, eu como juíza, por exemplo, eu não posso mudar a realidade. Eu não posso fazer uma flor virar, por exemplo, cachorro. Isso nunca vai acontecer comigo, ou não vai ser o meu poder. Porque a norma jurídica não muda o que é, não muda a realidade. Então, não existe vida biológica e vida jurídica. Isso não existe. Vida é vida. E esse conceito é biológico, é da ordem do ser. Não é um conceito que o direito possa estabelecer. O nascituro tem vida. E isso já tinha ficado muito claro naquela decisão da Lei de Biossegurança. Naquela decisão, os ministros deixaram claro que ali havia vida, mas disseram que não havia personalidade. E também me preocupa muito a recuperação do conceito de viabilidade. Esse é um conceito que já se tinha abandonado, que é um conceito da época do direito romano. No direito romano, jogavam-se de determinados montes os recém-nascidos com algumas deficiências, né? Mas isso tinha sido abandonado e na perspectiva de prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana, isso foi inaceitável. E recupero mais. O Frei Moser falou do nazismo. É bom lembrar que o nazismo começou a defender a eutanásia a partir aliás, o nazismo justificou as câmaras de gás utilizando a lei da eutanásia. Então, uma lei que falava daquele que estava sofrendo no final da vida, que poderia ter a vida abreviada, acabou justificando a morte de homossexuais, a morte de ciganos, a morte de judeus. Então, essa é uma preocupação que eu acho que a gente realmente precisa expressar diante dessa decisão. Tá certo. Olha, nós fomos às ruas e perguntamos às pessoas o aborto de anencéfalos, na sua opinião,
é um crime contra a vida? Vamos ver o que as pessoas responderam. Para mim é um crime, sim, contra a vida, porque a partir do momento que houve a concepção, Deus nos criou, é uma vida adulta, é um espírito adulto, e a gente está matando, é o Deus que está vivendo na gente. Então, para mim, é sim um crime contra a vida. Eu acho que é porque a criança que tem problema no cérebro, né, má formação no cérebro, tem direito à vida, né? Não é que ela tem um problema, tem esse defeitozinho, que ela pode ser descartável na vida, né? É uma vida que Deus mandou e eu acho que não tem direito não de fazer o aborto, não. É um crime contra a vida, sim. Está tirando o direito, né, de uma criança de vir ao mundo. Eu acho que não, porque também para nascerem esses bebês e estarem passando por... tendo que enfrentar preconceito, problemas, né, durante toda a vida, talvez seja uma dor maior para os pais de ver o filho sofrer, né? Porque assim, ó, é uma vida que já está dentro da gente, é a mesma coisa de estar matando uma pessoa. Eu acho que a gente tem um caminho a seguir aqui na vida, então, de repente, se a pessoa acredita em outras vidas, ela deveria continuar seguindo o caminho dela, que seria a missão dela, né, cuidar desse filho. Não, eu acho que a vida quem tira é só Deus. Frei Moisés, o valor da vida humana, seja um segundo, um minuto, uma hora, semanas, meses, anos, o valor da vida humana. Não depende da duração. Tem gente que vive pouco e, no entanto, deixa as marcas para todo sempre. Outros vivem muito e não deixam nada. Veja bem, eu fiquei surpreso. Que tal se os nossos juízes ouvissem essa gravação de pessoas da rua que não foram instrumentalizadas nem nada, falaram o que bem entenderam. Uma apenas, não é, que considerou, não é, o sofrimento, toda a vida. Aliás, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, doutor. Todos nós sofremos, não é, de alguma coisa. Agora, eu achei muito tortura. interessante essas mães com crianças no colo. É um crime, é um crime. Ora, gente, eu acho que se fosse feito uma pesquisa assim profunda, séria, não assim ao léu, a gente teria muita surpresa. Mesmo as pessoas mais ignorantes, entre aspas, elas têm um grande respeito à vida. E você vê quanta mãe com crianças portadoras de alguma deficiência, com que carinho elas se doam. Deus me deu essa incumbência, eu vou levar para frente. Fantástico, Frei Moisés. Olha, nós vamos para mais um intervalo. Você vê que o tempo passa muito rápido, mas aguenta aí. É só mais um intervalo rapidinho, daqui a pouco nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Nós ainda queremos entender e vamos procurar aqui com a ajuda da doutora e do Frei, entender de fato aqui o que é a anencefalia, depois o que, em termos práticos, essa resolução ela faz acontecer e ainda essa questão que foi muito debatida ali com relação à anencefalia como uma espécie de tortura à mãe. A doutora vai nos ajudar isso no terceiro bloco, então não saia daí, já já estaremos de volta.